Muito bom. Bom, continuando um pouquinho do que a gente falou pela manhã, né? Growth, cada vez mais vem essa buzzword, todo mundo fala sobre isso, todo mundo quer falar sobre isso, mas na real o que a gente vê muito é só as coisas bonitas e a gente não discute tanto as coisas negativas. E os aprendizados, na real, porque growth, quando a gente fala de growth, é muito sobre aprendizados. E, bom, tem todas essas feras aqui, a gente vai falar um pouquinho agora exatamente sobre isso. Erros e acertos, aprendizados e algumas dicas para vocês. E para começar, assim como a gente começou pela manhã, growth em um tweet. Boa pergunta. Crescimento com foco no consumidor. Pô, um tweet. Não sei contar caracteres de cabeça, cara. Eu acho que é tecnologia como ferramenta e entendimento de pessoas como base. Assim, que eu acho que a gente tem uma tendência a achar que a tecnologia é a base, né? Eu acho que é a tecnologia como ferramenta e o conhecimento humano como base para gerar crescimento, que é uma coisa que a gente precisa, assim. Que aí, se eu pudesse explicar o porquê num outro tweet, é aquela frase clássica, assim, de cresça rápido ou morra devagar. Acho que a gente precisa mais de crescimento do que a gente imagina. Sim. Para mim, é resolver o problema da chuva na cabeça do consumidor. Eita. Eu posso explicar isso, se eu tiver mais do que 140 Vamos caracteres. Vamos fazer uma sequência de tweets aí, que agora eu fiquei interessada. Por favor, lá, depois vocês retweetam. Na verdade, não é minha essa teoria, mas basicamente a gente vê as empresas crescendo acelerado, resolvendo chuva na cabeça. Qual que era o problema que o Uber 99 e táxi resolveram? Chuva na cabeça. Você tinha que ficar... É UX total. Você tinha que ficar na esquina de uma rua, acenando, torcendo para um carro passar na mesma hora que você estava lá. E não te molhar, né? Não te molhar e ainda estava chovendo. E não sabia quanto ia pagar no final. Então veio esses aplicativos e resolveram. Agora você não precisa mais ficar aguardando na chuva para que isso aconteça. A gente pode usar qualquer outro exemplo e... Netflix, é chuva na cabeça. Você estava em casa, não queria fazer nada, tinha que sair de casa, pegar chuva, alugar um filme, ou devolver o filme, rebobinar a fita e tudo mais. Então a chuva na cabeça não necessariamente precisa ser chuva, mas é um problema de UX muito grande. Quando a gente fala Max Milhas, o Max precisava entrar num site, pesquisar, olhar outra companhia aérea, ver qual era o melhor preço, torcer para que esse preço não mudasse até o seu checkout, e isso depois de visitar dezenas de milhares de páginas. Então, mais uma vez, é o problema de UX, de chuva na cabeça, resolvido por uma startup. Muito bom. E quando a gente fala de chuva na cabeça, de toda essa estratégia, de toda essa coisa, muitas das coisas que o conceito de growth é, né, de aprendizados e testar e todas essas coisas que vocês falaram bastante sobre isso. Mas quando a gente testa, a gente erra um monte também, né? Então, para a gente não só ficar só discutindo aqui, eu queria que vocês contassem aquela cagada que foi assim, ó, que maravilha, que vocês falaram, putz, fudeu, e quais foram os aprendizados que vocês tiveram com isso? Cagamos muito. Estamos falando anteriormente de isso. Desde meu ponto de vista, a maior cagada é um time de growth pensar que é só marketing digital. Esa é a maior cagada. Desde meu ponto de vista, e vou contar um exemplo que eu vivi quando cheguei na Amo Varejo. O growth não é marketing digital, é uma palavra, já falei, é uma palavra inglesa, é cool, é maravilhosa, mas é uma junção de um monte de coisas, uma junção de uma mentalidade com foco em marketing, uma mentalidade com foco em produto, mentalidade com foco em engenharia, mentalidade com foco em comercial, mentalidade com foco em negócio. E quando você não tem o big picture de tudo isso, é muito complicado. Eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo na Amo Varejo. Eu cheguei, me falaram, cara, somos os líderes do mercado de Cameva. Então vamos começar a gastar dinheiro, vamos investir, vamos começar a gastar. Contrato um cara de Facebook, um cara de Google, um time de marketing formado por 15 pessoas, todas conhecidas, os melhores. Maravilha, começamos a investir. 1.000, 2.000, 200.000, 300.000, 500.000 reais por mês. Chegam os clientes na plataforma. Temos um monte de usuários que entram na plataforma. Quantos convertem?
o cliente não compra. Conversão do site está mal. Por quê? Começamos a rodar testes de performance. Uso normalmente Web Page Test para testar. O time to first byte superior a 2 segundos. O time to first render superior a 10 segundos. O page load de uma página de categoria de produto superior a 20 segundos. Ah, cara, se você tem um produto digital que não está preparado para vender, por muito que você leve pessoas na loja, não funciona. É o mesmo que levar pessoas, clientes, a uma loja física que não tem produtos ou que não conseguem entrar pela porta. É a mesma coisa. Então, essa é a mentalidade. Eu comecei a investir muito dinheiro em marketing digital e o cliente chegava nos sites e não comprava. E o problema não é que não compre, o problema é que fica frustrado e que não volta. E esse é o maior problema, porque tem 210 milhões de brasileiros. A gente ataca 120 milhões desses brasileiros porque vamos da classe A à classe D. Mas se um consumidor vai por primeira vez a um tipo de produto e a frustração é enorme, não volta. Não volta, e mais com marcas conhecidas como as nossas. Pode ser que você tente fazer um refactoring do propósito de marca, mas é muito complicado. Então, meu maior aprendizado é growth não é marketing digital. Eu acho que a gente erra um pouquinho todo dia, né? Desde mandar e-mail errado até, sei lá. Eu acho que tem duas coisas que eu lembro assim de cabeça, só para contar caso mais específico, né? Esse desafio do amor à distância, a gente esse ano, Dia dos Namorados é um dos dias que a gente sempre faz campanha, e a gente resolveu não considerar tudo que a gente já tinha aprendido e feito certo, e a gente quis fazer uma coisa mais varejo assim, e meio que deu um cupom para todo mundo que namorava, e a coisa não funcionou nem de perto com o mesmo engajamento e com o mesmo resultado de venda, porque a gente não estava falando assim, entendendo as dores de um público específico e tudo mais. Então, acho que uma das coisas é, quando você já fez coisas que funcionam, talvez muito mais pensar como que você pode evoluir em cima delas do que querer ficar reinventando muito, né? Uma coisa mais de, você já tem uma certa previsibilidade, como que você itera em cima disso e chega no próximo nível. E a outra é que, ao longo do tempo, táticas que funcionam para você conforme o seu tamanho vai mudando, a sua escala vai mudando, elas também não necessariamente funcionam mais. Então, ano passado, dezembro, é um mês que para a gente não é tão bom de venda, é curioso isso, porque é época de férias, mas acho que a maioria das pessoas já comprou a passagem delas, pelo que a gente vê, e o preço das passagens tende a subir, né? Porque você está num período de alta temporada. Então, é um mês que a gente já sabe que as vendas vão cair um pouco, principalmente vindo de novembro, mas a gente já colocou nos anos anteriores que a gente chama de um filete no site falando do Dia Mundial das Milhas. E aí, ano passado, a gente fez a mesma coisa. A gente colocou o filete falando, vai ter o Dia Mundial das Milhas, dia 6 de janeiro. Só que a nossa marca já estava muito maior. E aí, assim, dezembro foi um mês péssimo e a gente tentando entender o que tinha acontecido. Cara, subiu algum deploy errado, olhava o Google Analytics, olhava não sei o quê. E, cara, nada. E aí, mais para o final do mês, a gente foi olhar Hotjar e tal. E, basicamente, a galera estava olhando o filete e estava esperando o Dia Mundial, dia 6 de janeiro. Assim, a gente estava reprimindo a demanda. E aí, quando a gente descobriu isso, a gente falou, pô, tira essa merda do ar. E aí, assim, foram os 7 últimos dias do mês, entrou no Natal e tal, recuperou um pouco, mas a gente perdeu, assim, a gente foi pior num mês praticamente inteiro, e a gente procurou o erro em todos os lugares possíveis, e, assim, simplesmente que a gente não fez um teste AB, a gente não deveria ter colocado aquilo para todo mundo, e a gente ia ter a resposta muito mais rápido, mas era algo assim, a gente sempre fez, não devia ser isso, e era isso. Então, é um pouco desse lance de não acredita que só porque já funcionou uma vez, assim, refaz os testes de tempos em tempos e vê se aquilo ainda é válido, porque o próprio perfil do nosso público especificamente tem mudado muito. Ele era um público muito de viagem frequente, namoro à distância, quem mora longe da família, e hoje em dia a gente tem 50% já é turismo, porque a marca cresceu, e aí é uma galera muito mais ampla, e aí são outras personas, outras necessidades, outras formas de interação. Eu acho ótima essa pergunta, porque existe muito um aspecto de o especialista em growth, o cara que já está há muito tempo, já executou muitos experimentos, e é o lugar mais fácil para você ser especialista, porque na empresa que eu estou, a gente estava numa reunião com investidores e tal, quantos testes vocês estão fazendo por semana? Dá 10, 20 toda semana, no ar, entre pequenos e grandes. Nossa, que ótimo, então vocês devem estar crescendo muito. Quantos estão dando certo? 2.
Então é muito fácil, né? Você tem 10, 20% de acerto e pode ser considerado um especialista. Isso é ótimo. É mais fácil que ser especialista em qualquer outra coisa. Mas se eu posso trazer um caso meu, acho que o meu maior erro foi usar as métricas erradas para determinar sucesso. Eu tive... Na outra empresa que eu trabalhava, a gente tinha o nosso software, tinha o app também, e a gente começou a investir muito, refez o app, trabalhou muito ASO, né? E começou a dar muito certo a captação de leads pelo aplicativo. E a gente começou a investir em mídia dentro das App Stores, isso começou a gerar, virou o nosso maior canal de aquisição de leads, e de repente começou vendas a reclamar que os leads eram uma bosta, que não fechava. Aí a gente continuou investindo porque dobrou o número de leads e não sei o quê. E no final a gente estava olhando justamente para aquisição, para custo por lead. E esses caras realmente tinham um perfil muito pior, fechavam, a conversão deles era muito menor. E, enfim, iludidos, cegados por uma métrica errada que estava muito boa, né, em termos de crescimento. A gente demorou para perceber e aí foram milhares de reais jogados pelo ralo. E vocês falaram, cada um de vocês falou uma coisa que o Andrew Chen, né, que também é uma das referências quando a gente fala de growth, fala bastante. Se você acha que se você está só olhando aquisição, só olhando coisa, você não sabe o quanto você está perdendo de usuários que você deveria estar retendo, né? É um pouquinho do que vocês falaram de cada um disso. Até para compartilhar um pouquinho também de aprendizados na Yellow recentemente, apesar de nova, a gente já tem bastante aprendizado. E uma das coisas foi, tipo, a gente identificou a gente foi aumentou nossa área de petnet e a gente falou, cara, ótimo, né? Tipo, excelente maneira para a gente conseguir aumentar a nossa base e de pessoas fazendo corridas nessas áreas novas. E a gente foi comunicar aos nossos usuários. A gente pegou um cluster específico e tudo mais, falou, putz, esses caras são os que têm mais propensão a converter e tal. Ótimo, deu super certo. Foi um dos open rates altíssimos e o app quebrou. Porque não aguentou, tipo, o que a gente imaginava, assim. E as pessoas realmente interessadas, e aí é justamente isso, é muito mais que às vezes a gente está pensando, os usuários querem testar, querem fazer, mas, tipo, todas as outras coisas podem ser que alguma coisa não está ajudando ali a acontecer, fazer realmente funcionar, né? Então... E tem um ponto que falamos, que métricas. Quando um time de marketing e um time de produto tem métricas diferentes, às vezes você consegue bater a meta, mas realmente não consegue bater o objetivo. E isso não é muito só importante. Isso, né? Engenharia e produto é outra questão. Você tem que estar extremamente alinhado, porque senão um produto quer fazer N coisas e a engenharia tem lá um monte de débito técnico, coisa para refatorar, e aí não alinha a coisa, não anda. Sim. E uma das coisas que também a gente fala muito, o lance de growth, ser só sobre marketing digital, e na real é sobre, a gente falou isso um pouquinho pela manhã também, vocês também já comentaram isso, que é muito mais sobre um mindset, né? Assim, é muito mais as pessoas estarem conectadas e principalmente tecnologia também, para entender que, cara, se você acha que só a tecnologia vai salvar o seu produto, putz, você está fadado ao fracasso, literalmente. Assim, aquele negócio, né? Ninguém quer saber o que seu produto faz. As pessoas querem saber como que ela se sente utilizando o seu produto, né? Então, acho que esse é um dos pontos. Mas, do mesmo jeito que a gente está falando de cagadas e problemas e coisas ou experimentos que renderam vários aprendizados, também as coisas assim que deram muito certo. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho também sobre coisas que você fala, putz, essa aí eu me orgulho pra caramba. Eu tenho muito claro que dá certo para mim. Primeiro, além de ter uma mentalidade clara de que tem que trabalhar sempre no mesmo caminho, eu tenho muito certo que se você quer escalar de forma agressiva e quer ser líder do mercado, e aí está Bernardo para falar, SEO. Cara, ninguém acredita no SEO, ou quem acredita no SEO pensa que em 2 meses vai gerar resultado. E aí você tem um louco no escritório que fala, um cara, um guru que fala, cara, confia em mim, daqui a 6 meses, 1 ano, mas você tem que pagar todos os meses um salário para ele, não? E normalmente o salário de SEO é caro, não? Você contrata um analista de conteúdos ou um especialista em SEO, mas, olha, no Viva Real, que eu trabalhei em SEO, passamos de um total de 3 milhões de visitas para 11 milhões de visitas. E quando o SEO trabalhou junto ao time de sites e ao squad de sites, passamos de uma conversão, dobramos a conversão.
Então, o que quer dizer isso? Vou mudar as metas ali do cara de SEO, estou olhando para ele já. Mas isso é importante, não? Porque, de alguma forma, com o trabalho de 1 ano e meio, 2 anos, você passou de gerar 6 leads para imobiliárias e para corretores de imóveis para estar mandando 8 vezes a mais o volume de leads. Então, se você pensa que você vai fazer growth e que vai mudar a coisa em 1 mês, você está totalmente errado. Se você pensa no longo prazo, eu acho que é a melhor forma, não? Eu acho que eu vou falar uma coisa mais subjetiva, assim, diferente do outro caso que eu dei mais específico. Eu acho que um dos grandes aprendizados, principalmente com a Max Milhas, tem a ver um pouco com o que eu contei. Eu acho que quando a gente faz as nossas ações estratégicas e táticas, assim, mais alinhado com o que tem o propósito da empresa, funciona bem. Quando a gente vai numa linha de fazer mais ali, só buscando o resultado na ponta, as ações não funcionam da mesma forma. Então, eu vou dar exemplo. Dia das Mães, a gente dá a passagem da mãe de graça. É uma parada bizarra, assim. Não é uma quantidade gigante de pessoas que compra, porque aí, nesse caso, a gente checa se é a mãe mesmo, tem uma série de coisas, mas o que isso gera em torno da marca, de cara, é uma marca que realmente está engajada. A gente perde dinheiro, obviamente, né, nesse lance, mas o que a gente ganha, assim, de goodwill é muito grande. Então, mesmo que o resultado ali na ponta não venha de ser um dia explosivo de venda, ele gera resultados muito bacanas. De namorado, quando a gente faz com o público que a gente realmente conversa, essa questão da transparência, a gente já pensou 1000 vezes tirar o preço da companhia aérea, né? A gente ia converter mais, é óbvio, não precisa nem fazer teste para saber isso. Mas a gente, quando a gente segue esses conceitos assim que realmente tem a ver com a nossa origem, vou dar até um exemplo mais extremo. A gente fez o nosso lançamento de campanha de TV, foi com a Tata Werneck, e tinha vários motivos para isso. A marca era pouco conhecida, a gente queria passar confiança, a gente é divertido, então a gente queria alguém que fosse para um lado mais de humor, mas não que fosse um humor burro, e a Tata tem de um humor ali mais sofisticado, e foi muito bom para a gente. Mas a gente está com campanha no ar agora que é muito mais simples, que é tipo uma família indo para Disney com um pai que se veste princesa, a outra é uma mãe que o filho mora longe, e a outra que vai entrar ainda no ar é um casal que namora à distância. Muito mais barato para produzir, óbvio, atores muito mais baratos, te gastou muito menos. E elas estão dando, assim, em termos de tráfego no site, elas estão sendo mais eficientes do que a campanha da Tatá. Por quê? Porque elas conversam diretamente com o que de fato a gente é. Então, eu acho que se você tiver o privilégio assim, de ter um propósito claro na empresa e puder alinhar growth, comunicação e tudo, assim, trabalho de engenharia de gente, gestão, como você contrata e tal, acho que isso facilita muito, é um privilégio que eu estou tendo agora e que eu vejo que faz muita diferença. Assim, a gente consegue ter, os resultados vêm muito mais fortes na Max Milhas, eu acredito por causa disso. Eu vou ver se consigo trazer um caso bem prático. A Em-Casa, a empresa que a gente fundou, a Em-Casa.com, ela é relativamente nova, a gente lançou ela em novembro do ano passado. A gente compra e vende imóveis na Zona Sul do Rio de Janeiro. E até dia 1º de dezembro, a nossa única praça era a Zona Sul do Rio. E aí a gente resolveu vir e abrir São Paulo no dia 1º de dezembro, não esperar a virada de ano. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer um lançamento e não sabia como ia fazer isso. E o ângulo que a gente entende é uma questão de marca, é uma questão de visibilidade, faz muita diferença. E então, com um budget limitadíssimo, eu vou abrir para vocês, R$600. A gente fez folders. Eu vou pagar pau agora. A gente fez folder rosa, porque a nossa marca é rosa. A gente comprou balão com a nossa marca, comprou espetinho para colocar no balão. Os nossos 2 founders e os 3 diretores voaram para cá. E a gente foi no Parque da Água Branca e começou... R$600 foi com Max Milhas, né? Eu acho que foi mesmo. R$600, fazer tudo isso. Não, as passagens não estão no orçamento. Foi fora. Porque eu tinha que vir para o Product Camp, então já estava garantido. Mas então a gente veio para cá, fez os balões, nós 5 fomos ao Parque da Água Branca e a gente dava um balão para uma criança, um folheto para um pai. Um balão para uma criança, um folheto para o pai. Deu 2 horas da tarde, o Parque da Água Branca era um mar rosa de balão. E, bom, é offline, a gente só tem certeza que isso funcionou porque
A gente investiu 0 publicidade em São Paulo e durante o final de semana a gente teve mais acessos vindos de São Paulo do que do Rio de Janeiro, onde a gente investe algumas dezenas de milhares de reais em termos publicitários. Então acho que é um grande sucesso porque growth é isso, assim, é pensar com pouco dinheiro o que eu posso fazer para fazer um bom lançamento, uma boa campanha, e com balão e papel a gente conseguiu um resultado expressivo esperado para o nosso lançamento. Acho que foi super legal. Muito show. Muito bom. E um pouquinho do que cada um falou de novo, cara, que negócio, que perguntas estão tipo conectando mesmo. Mas o Airbnb, né, ele tem uns princípios de growth que eles falam que os 3 princípios de growth do Airbnb, o primeiro é nossos usuários contam histórias melhores que nós. Melhor ter 100 pessoas amando a gente do que 1000 gostando da gente. E que eles sempre são autênticos, né? Tipo, 100 linhas garrafais rapidinhos e tudo mais. Vocês, a empresa de vocês, a estratégia e tudo mais, vocês têm os princípios de growth? E se vocês têm, ou se não seja tão bonitinho ou detalhado assim, quais são eles ou quais guiam vocês assim nesse aspecto? Eu já falei muito nos 2 momentos, mas foco no consumidor, o princípio número 1. Princípio número 2, se você gasta R$1, tem que gerar mais de R$1 de vendas. E foco número 3, growth não é marketing. Esses são os três princípios principais que qualquer pessoa do time de growth que começa a trabalhar na Amo Varejo deve entender, e toda entrevista que a gente faz, se pensamos que tem uma mentalidade diferente a essas 3, a gente não contrata. E isso é muito importante, Arthur, em termos de cultura. Dá para fazer growth de 1 milhão de formas. E eu acho que cada um tem uma forma diferente e foca em canais diferentes e foca em iniciativas diferentes. Mas é muito importante que todo o time trabalhe no mesmo sentido, com a mesma mentalidade, e a cultura e os princípios sejam os mesmos. Então, growth, falamos muito de marketing, falamos muito de engenharia, mas também é cultura, também é princípios. Então, sem dúvida, esses 3 princípios para mim são fundamentais, e qualquer pessoa do meu time que não tenha esses princípios não vai continuar em meu time. A gente não tem uma listinha assim igual o Airbnb. Acho até é um dos cases que eu gosto muito do que eles fazem. Acho que eles têm uma consistência muito grande também, assim, de design, de usabilidade, de experiência como um todo, né? Que eu acho que agregou muito para o crescimento deles, fez toda a diferença. Mas tem uma coisa que a gente tenta seguir, assim, às vezes a gente tem umas ideias muito bacanas, mas que acabam fugindo disso e a gente não implementa. Essa é meio que a nossa linha de corte, que é essa questão da transparência. Assim, a gente tem lá no nosso guia interno do marketing, a gente fala muito de não falamos por asterisco. Então, qualquer coisa que começa a ir muito numa linha da gente ter que explicar demais ou criar exceção, ou a gente para ali, ou que pode ficar obscuro, assim. Às vezes a gente pensa, não, a gente pode ir em tal site pegar... Não vamos. Então, a gente meio que para o REC, e alguns têm até umas ideias legais, mas a gente para aí antes, porque se for uma coisa que vai passar essa linha de transparência e de talvez a gente cruzar alguma coisa mais ética e tal, aí a gente não vai. A gente também não tem nada muito... Na verdade, não tem nada desenhado mesmo. Mas a gente segue, de fato, alguns princípios. Esse aspecto de que growth não é marketing é muito forte. A maior verdade disso é que, como head de growth, eu interinamente toco a nossa área de operações hoje, que justamente foi a área que liderou o nosso lançamento em São Paulo. É a nossa área que está acelerando captação de imóveis, porque captação é o que faz a nossa roda girar. Então, fui eu que redesenhei os processos, que construí de novo o time de operações e captações, que desenhou o discurso de vendas, tudo isso com o chapéu de growth. E acredito muito nisso, porque se a gente esperar que o nosso crescimento venha somente de aquisição, a gente vai esperar sentado e ele não vai vir. Isso é muito relevante, aliás, que growth não está só ali nessa marketing, engenharia, não. Operação no financeiro, a gente já teve muito ganho com coisa de growth. Então... E, inclusive, tem se falado muito nesse meio sobre o poder da retenção nos modelos SaaS de business e o quanto pequeno percentual de retenção a mais pode multiplicar o tamanho do seu negócio em muitas vezes. Então, existe esse aspecto. E tinha mais uma coisa que eu ia falar que eu esqueci?
Mas eu acho que é o mais importante, depois eu volto no assunto se eu lembrar. Mas growth não é marketing, somente marketing. E uma das coisas que você falou é interessante porque se a gente pega, né, aquela linha de aquisição versus retenção, ou engajamento versus retenção, sim, você pode ter retenção sem ter engajamento. E você pode ter muito engajamento e com nenhuma retenção. O que, tipo, essa balança, né? Como que essa balança se equilibra e também é muito mais sobre, tipo, todo o funil, né? E aquela coisa de você nunca tá esperando que você vai fazer uma coisa que vai mudar totalmente, assim, mas quais as pequenas coisas que vão ajudar em cada uma das etapas. Importante. Na Amo Varejo, como falei anteriormente, somos um time de 70 pessoas aproximadamente. Em nosso time temos 4 pessoas com foco em Data Analytics, 3 Data Science, temos 2 squads com foco em Growth, um com foco em adquisição e outro com foco em conversão e retenção. Temos Merchandising, para saber se temos produtos ou não temos produtos em nossos e-commerce para vender. Então, isso é muito importante. E eu acho que a mentalidade não é eu sou um bom analista de performance por saber vidar bem em Google, vou saber fazer Growth. Eu acho que essa mentalidade é fundamental e, sem dúvida, que a pessoa que entenda que marketing única, exclusivamente fazendo bem marketing, vai conseguir fazer growth, está totalmente errado. Sim. E precisa fazer o arroz com feijão antes de querer realmente tirar um coelho da cartola, enfim, inovar demais. Às vezes a gente inventa um monte de coisa disruptiva, transformadora que ninguém nunca fez, mas o nosso SEO não está legal, o nosso tagueamento não está bonitinho, o nosso tracking de informações não está bem feito. E a grande alavancagem é realmente saber se o que a gente fez deu certo e se não deu certo, onde é que a gente errou. Acho que tem 2 coisas que são muito ruins. Você errar e não saber onde errou, e pior ainda, você acertar e não saber onde acertou. Isso é muito ruim. Sim. E acho que vocês falaram bastante sobre isso durante a apresentação de vocês e no papo agora, e dá para ver claramente assim que tipo brand é um pilar super importante para vocês. E eu queria saber de como isso começou e como vocês, um pouquinho até do que a Tayana falou, Tayana mesmo, né? Tayana. Como a Tayana falou, de tipo, cara, não precisa ser uma coisa aqui e outra coisa ali. Qual foi o momento que vocês viram, caramba, tipo, o nosso branding é muito forte e como a gente conecta com essas coisas e não faz esse balanço negativo? Eu acho que, primeiro, é bem natural quando uma empresa está mais no começo, né? Eu não sei o tamanho de todas as empresas que estão aqui ou de todas as startups, mas no começo você tende a focar mais em coisas que são mais performance mesmo e que dão um ROI mais ali direto, last click, etc. E isso faz sentido mesmo, porque no começo, primeiro você tem que, considerando que está validado, né, gente? Valida o produto primeiro e aí depois você começa a fazer isso, que não adianta muito querer crescer antes de você ter algo que tenha fit ali com o mercado. Mas, então, eu acho que isso é natural. E a gente começou pelo mesmo caminho. Mas o que a gente percebeu e foi rápido e teve muito a ver, de novo, acho que a Max Milhas é uma história meio fora da curva mesmo e veio desde o Max, assim, a coisa já começou muito com essa questão de propósito e tudo mais, e aí isso se refletiu naturalmente ao longo do tempo, desde que o marketing existe nesses incríveis 2 anos do marketing. Então, sempre começou de cedo, mas eu acho que foi quando a gente percebeu que ao fazer isso tudo se potencializa mais. Então é muito mais uma questão de quando você tem um trabalho de marca acontecendo também, e a gente ainda tem muito a evoluir nisso, tá? A gente está agora discutindo reposicionamento de marca, tem muita coisa para acontecer, mas quando você tem todos os canais conversando, mais ou menos passando a mesma mensagem, com consistência e tudo mais, o crescimento ele é potencializado. Não é que se você fizer só isso, você está fazendo growth. Não, não é. A questão é que quando você tem todas as coisas muito mais alinhadas, indo numa mesma direção, o vetor, né, o crescimento é mais rápido. É isso, é assim que a gente enxerga. Então, hoje a gente enxerga como algo fundamental, porque a gente sabe que isso vai ajudar a acelerar mais, mas não foi sempre assim. Para nós, que ainda somos muito novos e a gente não se consolidou, e, enfim, tem muito a provar, foi até um processo racional, assim. A nossa marca não é forte, a gente não é conhecido de fato, mas fortalecer a marca é uma decisão racional nossa. Eu uso um framework que chama Growth Flywheel, que é usado pela Amazon, e quando a gente desenhou isso, basicamente o objetivo é olhar para o mercado, entender qual é o ângulo que você pode atacar esse mercado, que não seja um embate direto com os grandes players, porque, enfim, do nosso tamanho a gente vai perder com certeza.
Então, e a gente percebeu que comprar um imóvel é uma coisa absurda de difícil. E todas as empresas que vendem, que deveriam ajudar as pessoas, são vistas como um kraken, um negócio que cria uma barreira para você. Porque assim, quem sabe tudo que precisa fazer para comprar o imóvel de um indivíduo e passar para o seu nome e você entrar lá dentro? Quem sabe fazer isso? Tem um cara lá que... incrível. Deve ser do mercado. Ou aprendeu muito. Mas é realmente muito difícil, muito complexo. É traumático. É traumático. E quem sabe a informação é visto como um agente meio criminoso no negócio, assim. Porque as imobiliárias, os corretores de forma geral, são vistos pelo mercado como: você tem todas as minhas informações que quero comprar, você tem todas as informações de quem quer vender, então com certeza você vai fazer alguma coisa errada com esse monte de informação que você tem. Não é verdade, mas é uma visão ruim que a gente tem. E a gente viu que a gente precisa resolver isso e se aliar ao mercado, ajudar o mercado, e a gente só pode fazer isso com posicionamento de marca. Então a gente tem tomado algumas ações justamente para isso e tentar amenizar essa, que é o nosso diagnóstico, né? Mas tentar amenizar essa imagem que a gente viu hoje. Eu vou falar de outro case particular. E estamos falando de Max Milla, estamos falando de Viva Real, de Amo, e minha mulher que está aqui está começando a fundar uma empresa de babadores para bebês. Por quê? Eu fui pai faz um ano aproximadamente e a gente viu que estamos usando todos os dias 2, 3, 4 babadores para bebês porque meu filho não parava de babar. Era sujo, estava cansado, minha roupa ficava... Cara, eu fui a uma reunião com um investidor cheio enfim. E eu falei, e minha mulher que é estilista falou: cara, babadores para bebês. Por quê? Porque vai resolver um dor para o consumidor. E além disso, vamos fazer o babador para bebês melhor do mundo. E o babador para bebês mais confortável, e o mais bonito, e estampas exclusivas. E este pitch de branding, de vendas que estou falando para vocês, é justo o começo de branding para mim. É acreditar no próprio produto. Se você não acredita, né? Quem vai acreditar? Exatamente. E é isso. E tem muitas startups que estão no começo falando: eu como faço branding? Cara, vocês têm que ser evangelizadores das marcas de vocês. Vocês têm que acreditar que se vocês estão oferecendo um produto, construindo um produto, vocês têm que acreditar que esse produto vai resolver dores do consumidor. E essa forma que começa a fazer branding, sempre com uma mentalidade, com cultura, com paixão. E quando você tem isso, eu acho que aí é quando você consegue ter consegue construir estratégias de branding muito claras, não? Max é um exemplo. Eu lembro encantamento, a palavra encantamento. Cara, quando você está apaixonado pelo que você faz, você com certeza vai ter sucesso em termos de branding. E não precisa ser caro estimular isso. Agora veio a inspiração, né? A gente entra muito na casa das pessoas, porque a gente faz fotos 3D, tour virtual, é imersiva a nossa experiência. E aí já começa a nossa mudança, porque a gente chega com uma máquina que é desse tamanho e ela gira sozinha, a galera fica encantada. E aí eu fico muito nos hotéis que eu tenho feito muito a ponte, e aí eu tenho roubado dos hotéis as touquinhas de banho, assim. A galera que repõe deve pensar que eu não lavo cabelo. Porque o que eu faço? Eu pego as touquinhas de banho, levo para a empresa, e o cara que visita as casas, eu dou para ele veste as touquinhas no pé. Ele simplesmente chega, abre na frente do cliente, bota 2 touquinhas de banho no pé e entra. A gente tem mais feedback positivo dos clientes pela nossa touquinha que eu roubei do hotel do que pela máquina de 20 mil reais que a gente trouxe dos Estados Unidos. Se tivesse falado, eu tinha pego a touquinha para você. Droga! Olhei para ela e deixei lá. Mas é muita diferença mesmo, assim. Mesmo que a gente comprasse, né, que não precisasse roubar. Tá no preço. Ia custar. Tá no preço do hotel. Vamos lá, corta essa parte. Ainda assim, é uma questão de centavos. A nossa máquina, de fato, custa 20 mil reais para trazê-la para o Brasil. E ela tem dado... sei lá, tem melhorado a experiência do usuário mais, as touquinhas têm sido melhor em termos de feedback do que a própria máquina. Então, às vezes, ser um pouquinho diferente, mas não precisa ser caro. Você falou um pouquinho disso. Aconteceu uma coisa quando eu trabalhava na Instacarro, tem até o Vini está ali também, e a gente tinha muito sobre isso de
assim, tipo, a marca Instacar é um nome, né, assim, no mínimo curioso já, a cor era forte, o verdão também, e não era super aproveitado, e só que a gente foi entendendo, tipo, qual que era o nosso propósito, assim, o que as pessoas realmente... E conversando com nossos usuários, a gente entendeu que a gente era, tipo, a Pepsi da venda de carros. As pessoas iam, anunciavam em todos os lugares de anúncio de venda de carros, e aí recebia aquelas propostas, tipo, troco 5 máquinas de lavar, mais 3 joysticks pelo seu carro. E ele falava, putz, não. E aí depois de algumas semanas, ela ia lá nessa carro e falava, cara, vocês cuidam de tudo, é tão prático, é tão coisa que eu vou deixar vocês fazerem. Aí eu vou aceitar, até receber um pouquinho a menos, mas, cara, vocês vão cuidar tudo, eu tô de saco cheio. E isso foi uma coisa que a gente começou a usar como nosso pitch, assim, como, tipo, ajudou muito a gente a entender qual que era o nosso papel como marca e como que, tipo, a gente queria resolver os nossos problemas, assim, e os problemas dos nossos usuários, né? E acho que, tipo, essa conexão é muito necessária e importante, né? Se a gente não faz isso, a gente acaba, tipo, patinando em algum momento. E eu acho, aproveitando, muitas pessoas, eu comecei na Amo Varejo e me falaram, eu falei para eles, ao time de branding, como vocês medem o branding? A gente não mede, é branding. E não, como que não mede? E, não, a gente faz um anúncio na TV e não medimos. Como não mede? Não, branding, não. A mentalidade de growth, você consegue fazer branding e você vai medir a ação de branding. E não é necessário que a métrica principal seja vendas. O engajamento, a retenção do público, a geração de leads. Isso são métricas que dá para medir com branding. Então, toda pessoa que fale que branding não dá para medir, é um cara que não vai ter mentalidade de growth, é uma mentalidade de 10 anos atrás, é uma mentalidade de banco que quero gastar dinheiro, tenho dinheiro sobrando e vou gastar em qualquer canal e seja do jeito que seja, não? É o cara que acha que growth é só marketing digital. Eu fico imaginando como que deve ser isso, assim, você ter dinheiro para gastar. Assim, não sei, acho que minha cabeça já para aí, assim, porque às vezes assim, como que deve ser ter dinheiro infinito? Eu lembro quando a gente entrou nesse negócio de TV e conversava com a agência, eu falava assim, não, mas como que vai mensurar? Não, mas a Unilever não. Eu falei, cara, você é louco, assim, não tem como fazer um negócio não mensurar. É óbvio que o caminho não é tão linear, você não tem nem sempre relação direta, mas você tem que olhar, e a gente olha como se fosse performance, a gente olha o horário que passou, o que aconteceu no GA naquele momento, o que gerou depois, por inserção, por canal, faixa de horário, a gente olha tudo e a gente muda a nossa programação de TV a cada 15 dias por causa disso, assim, porque a gente fica tentando diminuir o custo por pessoa impactada versus o que está acontecendo no site. Então, não é o ideal, não é excelente, não é tudo que eu gostaria, mas, cara, tem que olhar, não faz nem sentido não olhar, assim, é meio bizarro. Pô, muito bom. A gente tem minutinhos para uma pergunta. Fácil. Ninguém? Dou-lhe uma? Não? Ninguém? Dou-lhe... então, o papo essa foi bom, mais né? fácil. Maravilha. 2. Ninguém mesmo? Olha lá, ó, surgiu no último momento ali. Pera aí. Vamos. Estrutura de growth. Só para todo mundo escutar, quem não escutou, ela quer saber um pouquinho sobre como é a estrutura das equipes, um pouco de growth em cada uma delas. Se usam squads, com o caso da Maximilias, ou como que funcionam. Bom, na Amo Varejo trabalhamos de uma forma matricial. Temos um business owner que cuida do negócio e depois temos chapter leads que cuidam de competências. E aí, a partir dessa matriz, começamos a construir times. Na área de growth temos um time de SEO, mas não só com especialistas, tem engenheiros, tem analistas de conteúdo, um pouco squads multifuncional. Temos um time de marketing performance, com também multifuncional, uma área de inbound, uma área com foco em data analytics, uma área de CRM, e depois temos uma área de CRO que cuida de toda a parte de conversão e experiência no site. E estamos agora já começando a construir, mas essa metodologia de Spotify, de trabalhar com squads, com pessoas com várias competências diferentes, nossa experiência foi muito positiva. A gente, como eu contei, a gente começou a estruturação mais forte da empresa mais recente, como um todo, assim, e ainda estamos aprendendo muito e formando muitos processos. Especificamente falando de growth, é um squad formado
por pessoas de diferentes backgrounds, assim. Então, a gente tem gente que vem do time de marketing de performance, a gente tem uma pessoa um desenvolvedor que é focado, ele é desenvolvedor, mas que ele está focado muito em analytics, e aí ele vai desde as implementações das tags e em ajudar a gente a interpretar os resultados disso. Tem uma menina que veio do time de dados, então ela ela responde para o time de dados do ponto de vista técnico, de feedback, etc., mas ela faz parte do squad de growth, então ela é de dados. A gente tem um front, assim, a gente tem uma mistura, tem PM, então tem uma mistura de pessoas de diferentes equipes para compor o que a gente entende que é o mínimo necessário para poder criar as hipóteses, validá-las, etc. Hoje está rodando assim, e a gente pretende fazer algumas modificações, mas muito nessa linha também. E aí, dependendo do que a gente tem que trazer um copywriter, tem que trazer uma coisa ou outra, mas, em geral, essa é a estrutura mínima que a gente trabalha. Um front, um desenvolvedor que é full stack, mas que também ajuda muito a gente com a parte de analytics, uma pessoa de dados, uma pessoa de performance e um gerente de produto. No meu caso é muito mais simples, sou eu. Mas sou eu. Mas a gente realmente vislumbra trabalhar com o modelo de squad, é como a gente trabalhava na outra empresa. E aí, basicamente, era um time multidisciplinar e a gente, nessa outra empresa, alocado mais dentro da estrutura de marketing, mas a gente tinha um data analyst, um front-end, um desenvolvedor full stack para realmente colocar as coisas no ar, um designer e um analista de performance para tocar mídia e tudo mais. Então, realmente, migra para esse modelo multidisciplinar. Show. Bom, galerinha, eu já até recebi uma bronca aqui, que a gente passou do tempo. Mas, bom, primeiro eu queria agradecer, uma salva de palmas para